Boa noite, graça e paz, a paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma oportunidade de estarmos aqui esta noite. Um imenso prazer de estar na casa do Evangelho. O livro do profeta Isaías, capítulo 1. Livro Isaías, capítulo 1, versículo 3 e 4. Glória a Deus. E 4. Assim diz as Sagradas Escrituras: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Glória a Deus. Sente-se no seu lugar. Esta é uma palavra do profeta Isaías, os profetas que mais profetizou sobre o Messias, sobre Jesus, o nosso querido profeta Isaías. O profeta Isaías, meus irmãos, ele foi um profeta muito importante. Ele é um dos maiores profetas. E este homem de Deus está aqui mandando uma mensagem para o seu povo. Ele profetizou em Judá há cerca de 40 a 60 anos. Este homem de Deus profetizou no Reino do Sul durante 4 reinados, e foram o rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que também pegou um pouco de Manassés. Dizem que ele foi martirizado por este rei Manassés, que foi um dos piores reis de Judá. O profeta Isaías, aí em Hebreus 11:37 fala sobre isso, que alguns foram apedrejados, outros foram cerrados ao meio. Segundo alguns estudiosos, o profeta Isaías foi cerrado ao meio por falar a verdade ao povo de Deus. Amém? Veja bem que ele dá um exemplo aqui: o boi e o jumento obedecem mais os seus donos e honram mais eles, têm mais gratidão do que o povo de Deus. Ele escreve muito bem sobre isso, falando sobre isso, que o meu povo despreza o conhecimento. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende o que? O amor de Deus, o amor que Deus sempre amou o seu povo. Na Bíblia você vê em Salmos 32, 8 e 9 também, fala sobre isso. Instruirei e te ensinarei o caminho que deve seguir, não sejais como jumentos e mulas. Deus fala sobre isso já. E o profeta Isaías reforça isso. Por quê, meus irmãos? Porque este povo não estava mais conhecendo o conhecimento de Deus, conhecendo o Deus do amor, o Deus que tirou eles do Egito. Diz a Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, que eles clamaram o Senhor lá no Egito. Na aflição, o Senhor ouviu a oração deles. A Bíblia diz então, no Deuteronômio 32:10, que o Senhor achou eles em terra muito seca e amou eles como menina dos seus olhos. Deus amando o seu povo, amando esse povo que geralmente desprezou o conhecimento de Deus, desprezou o amor do Senhor. Veja que no livro de Sinfonias também, 3:14, Deus fala assim: canta alegremente, ó filha de Sião. Deus tratando como filha o seu povo, porque Deus sempre amou Israel. E se a gente estuda a Bíblia, vemos que Israel sempre estava entristecendo o coração do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia sempre fala isso. Quando Israel era menino, eu amei, mas eles se afastaram, porque Deus sempre estava amando aquele povo, dando carinho, e eles foram filhos rebeldes, corruptores, não amaram o Senhor, desprezaram o conhecimento, não honraram a Deus como é para honrar. E quando a gente vê o livro do profeta Isaías, meus irmãos, ele fala muitas coisas. Isaías capítulo 1, versículo 19 fala: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra.
mas se for rebelde será morto à espada. Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20. Isaías capítulo 1, versículo 28, ele fala assim: mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos e serão consumidos. Sempre o profeta Isaías falando sobre essas coisas. Isaías 63, 10, isso me chama muita atenção, esse versículo. Mas eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, pelo que ele tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra ele. Ou seja, Deus pelejou contra o seu próprio povo, porque eles desprezaram de conhecer esse Deus de perto. Como diz em Jeremias capítulo 23, versículo 23, que Deus não é Deus só de longe, mas é Deus o quê? De perto. Deus, meus irmãos, é um Deus de comunhão. Deus é um Deus paterno. Ele sempre quer uma comunhão comigo e com você. Porém, nós mesmos, como esse povo, desprezamos o Senhor. Desprezamos a Deus quando deixamos de orar. Desprezamos o Senhor quando fechamos a nossa Bíblia. Desprezamos o Senhor quando não temos tempo de estar com Ele diariamente num devocional. E o profeta Isaías fala muito sobre isso. Isaías 48, versículo 18, está escrito assim: se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Eles fizeram o que? Já se afastaram do Senhor naquele mesmo momento. Eles desprezaram o Senhor. Êxodo 32, 7 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: desce depressa, porque teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Já falou isso. No versículo 9 de Êxodo fala assim: depressa tem se desviado do caminho que ele tinha ordenado, como esse povo. Por isso que o profeta Isaías fala: o povo é o seu possuidor, mas Israel não conhece. Eles desprezaram o Senhor. Naquele dia viram todos os prodígios, milagres que eu e você nunca vimos. Eles viram maná descer do céu, faraó sendo destruído, os primogênitos morrendo no Egito, e eles viram com os olhos vivos. Voltou de Hebreus, fala sobre isso. Hebreus capítulo 3, versículo 8: então endureceis o vosso coração, como foi na provocação do deserto. Versículo 9: onde os vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Aí no versículo 10 diz assim: por isso me indignei contra esta geração e disse: este sempre erra em seus caminhos, sempre erra em seus caminhos, porque seu coração está longe de Deus. É isso. Eles estavam com o coração assim, longe de Deus, distante do Altíssimo. Muitas vezes também somos assim. Como diz no livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13: este povo me honra com os meus lábios, com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o profeta Isaías falando de novo do povo de Israel, desprezando o Senhor. E aquela geração foi crescendo, foi se multiplicando. Jesus veio os profetas também, todos, e eles continuaram com o coração duro. Bem importante isso, que quando Deus fala com Moisés, que o povo já tinha desviado, em Êxodo 32, versículo 9, Deus fala assim: disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é povo de dura certeza, é um povo duro, é um povo de coração duro, é um povo que está sempre errando. O que é dura certeza? Inflexível, não aceita, é difícil de lidar. E Deus queria destruir eles, mas Moisés ora a Deus. Lembra que Deus fala assim: teu povo que saiu do Egito. Mas depois Moisés já fala com Deus assim: olha, Deus vai destruir o teu povo que tirou do Egito e tal. E começa a dialogar com o Senhor ali. O Senhor começa a se comover mais e a acalmar o seu coração, porque Moisés foi um dos homens mais que tinha muita intimidade com Deus. A Bíblia diz em Êxodo 33, 11, que ele falava com o Senhor face a face. Ele tinha uma profunda comunhão com o Altíssimo, uma devocional profundo, uma intimidade que só Ele e o Todo-Poderoso sabem. Nós vamos saber lá no céu, quando Moisés, como é que era
essa comunhão com Deus, que o seu rosto brilhava quando saía do monte ali, e todos olhavam, não conseguiam olhar para você. Vou perguntar isso para ele, como é que era isso? Profundo, né, meus irmãos? Então essa geração foi crescendo, os profetas apareceram, confrontaram eles. Jeremias 12, versículo 11 diz também: não houve alguma nação que trocasse os seus deuses. Israel, ele fala, trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Trocou Deus por coisas passageiras, coisas que não edificam, coisas que não valem nada, meus irmãos. Isso. João Calvino dizia assim: Deus nos escolheu quando nada poderíamos achar em nós. Bíblia diz assim: o maior fracasso é ter sucesso com as coisas que nos afastam de Deus. Jonathan Eduardo disse: eu preciso me arrepender do meu arrependimento, que às vezes é tão superficial. Esse povo sempre tinha esse arrependimento superficial. Mas Senhor, clamava a Deus para proteger eles, depois eles voltaram a fazer as mesmas coisas. Deus, eu te amo. Aí o inimigo está vendo contra mim, Deus, só fala a eles, depois eles estavam fazendo coisas que desapontam o coração